Olá! Hoje o nosso treinamento será sobre a coleta de amostras biológicas no protocolo de sepse. O objetivo do nosso treinamento é capacitar a equipe de enfermagem para realizar a coleta, identificação e transporte adequado das amostras biológicas, garantindo diagnóstico rápido e preciso da sepse, redução de erros pré-analíticos, segurança do paciente e a confiabilidade dos resultados laboratoriais. A sepse é uma resposta descontrolada e exagerada do sistema imunológico a uma infecção, sendo considerada uma emergência médica tempo-dependente. A qualidade das amostras impacta diretamente no início rápido do antibiótico, na redução da mortalidade e na identificação do agente infeccioso. A regra de ouro é coletar as culturas antes do início do antibiótico, sem atrasar o tratamento. Para facilitar a conduta da equipe assistencial, foi criado no sistema MV um pacote com os exames necessários para o diagnóstico da sepse. É necessário que a equipe de enfermagem se atente para a escolha correta do tubo. Para os exames gasometria arterial, sódio arterial, potássio arterial, cálcio iônico arterial, lactato arterial e glicose arterial, a equipe deverá coletar na seringa própria para a gasometria. Para o exame de hemograma, utilizar o tubo de IDTA, da tampa roncha. Para o exame de coagulograma, utilizar o tubo de citrato, da tampa azul. Para os exames bioquímicos, como creatinina e ureia, utilizar o tubo de soro com gel separador, da tampa amarela. Para o exame de hemocultura, utilizar frascos próprios que contêm meio de cultura, para favorecer o crescimento bacteriano. Para os exames de urina rotina, grão e urocultura utilizar um frasco estéril e de tampa de rosca. E para a cultura de aspirado traqueal, utilizar o frasco coletador de secreções traqueais, conhecido como bronquinho, que deve ser estéril. A coleta de hemocultura é um pilar fundamental no protocolo de sepse, sendo considerada o método padrão ouro para detectar micro-organismos na corrente sanguínea, permitindo determinar o agente infeccioso específico. Os cuidados com a coleta são primordiais para garantir uma amostra adequada para a recuperação do micro-organismo. Inicialmente deve-se identificar os frascos com uma etiqueta contendo os dados do paciente, nome completo, data de nascimento, setor e leito, data e hora da coleta, número da amostra e a ordem da punção, tipo de amostra e nome do responsável pela coleta. Não é permitido colocar a etiqueta ou escrever sobre o código de barras do frasco ou no fundo. Em seguida, o profissional deve higienizar as mãos, conforme o protocolo institucional estabelecido e calçar as luvas de procedimento. Desinfectar a tampa de borracha do frasco com gaze estéril embebida em álcool 70%, durante 20 a 30 segundos através de fricção. Manter a gaze sobre o frasco até o momento da punção e transferência da amostra. Esse passo é importante para evitar a contaminação da amostra. Em seguida deve-se selecionar o braço do paciente que será puncionado e posicioná-lo de forma adequada. Garrotear e escolher a veia de melhor calibre. Após a escolha, afrouxar o garrote temporariamente para a realização da degermação e antisepsia. A degermação e a antisepsia na coleta de hemocultura são procedimentos fundamentais para garantir a fidedignidade do exame, evitando falsos positivos e permitindo o diagnóstico correto da sepse. O principal objetivo é remover ou inibir a microbiota transitória e residente da pele do paciente, impedindo que micro-organismos da superfície da pele contaminem a amostra de sangue. Deve-se realizar a degermação com gaze estéril embebida em clorexidine degermante 2%, friccionando a pele em círculos semiabertos a partir do ponto a ser puncionado, por pelo menos 30 segundos. Realizar novo ciclo, mesmo sem sujidade visível com nova gaze estéril. Para a pele com oleosidade ou sujidade é necessário fazer a degermação quantas vezes forem necessários, até que seja removida qualquer sujidade visível. Se necessário, realizar a secagem da pele com nova gaze estéril e remover o excesso de degermante. Seguir para a antisepsia. Após a degermação, realizar a antisepsia com clorexidine alcoólico 0,5%, friccionando a pele em círculos semiabertos a partir do ponto a ser puncionado, por pelo menos 30 segundos. Realizar novamente o ciclo, com nova gaze estéril. Aguardar o tempo de secagem do antisséptico e seguir para a punção.
Deve-se apertar novamente o garrote e não tocar novamente na região após a antisepsia. Se for necessário tocar, repetir novamente o procedimento. Coletar a amostra de sangue com seringa e agulha descartáveis. Remover a agulha e realizar a compressão do local da punção. Transferir o sangue coletado para o frasco de hemocultura apropriado, sem trocar a agulha. Homogeneizar o frasco levemente. Selecionar uma nova veia em outro membro para realizar nova punção, repetir o processo de degermação e antisepsia, e realizar a nova coleta, seguindo os passos citados. A coleta de hemocultura exige vários cuidados especiais, sendo: deve-se utilizar uma nova agulha quando não conseguir puncionar na primeira tentativa. A cada nova punção, utilizar novo conjunto de seringa e agulha, e realizar novo ciclo de degermação e antisepsia. Em caso de falha na punção periférica, e for necessário realizar a coleta em um dispositivo vascular, realizar a desinfecção prévia da conexão do catéter durante 15 segundos com gás estéril e clorexidina alcoólico 0,5%. Punções arteriais não são recomendadas, devendo ser utilizadas em último caso. Não é recomendado a troca de agulhas entre a punção e a transferência do sangue para o frasco, devido ao risco de acidente e contaminação. O método de coleta e o volume influenciam diretamente no sucesso da recuperação dos micro-organismos. Devem ser coletados 2 frascos com intervalo de 30 minutos entre as coletas no mesmo sítio anatômico ou sem intervalo quando em sítios diferentes. O volume recomendado é de 8 a 10 ml de sangue por frasco. Em hipótese alguma deverá ser dividido o volume de uma única punção em 2 frascos. Para a coleta de sangue arterial, deve-se preparar o material que será utilizado, higienizar as mãos, conforme o protocolo institucional, posicionar o braço do paciente de modo a facilitar a localização da artéria e calçar as luvas de procedimento. Em seguida, realizar o teste de Allen, que é fundamental antes da punção radial para garantir circulação colateral pela artéria ulnar. Realizar a antisepsia do local da punção com álcool a 70%, friccionando a pele com movimento em sentido único ou do centro para as bordas. Aguardar a secagem espontânea do antisséptico e não tocar mais na área. Desencapar a agulha no momento da punção. Inserir em ângulo de 30 a 45 graus, com o bisel voltado para cima. O sangue arterial é pulsátil e preenche a seringa espontaneamente. Remover a agulha e realizar a compressão firme imediata do local com gás estéril, por no mínimo 5 segundos para evitar hematomas. Descartar a agulha em recipiente adequado. Destampar os tubos e colocar a ponta da seringa encostada na parede do tubo e escoar lentamente. Furar somente a tampa da seringa de gasometria. Respeitar a ordem dos tubos para a transferência do sangue. A ordem correta é: seringa de gasometria, tubo de citrato, tampa azul, tubo de soro com gel, tampa amarela, e tubo de EDTA, tampa roxa. A seringa de gasometria deve ser homogeneizada rolando entre as mãos. E os demais tubos homogeneizados suavemente por inversão, para que não haja hemólise. É importante respeitar o volume de amostra necessário, baseado na marcação do tubo. O volume incorreto pode comprometer o resultado. Para a coleta de urina é necessário realizar a higiene da região de forma adequada. Desprezar o primeiro jato e coletar o jato médio no frasco. Fechar bem, identificar corretamente e encaminhar ao laboratório. Em caso de necessidade de utilização da sonda vesical para coletar, obedecer às regras e padronização institucional. E em pacientes que utilizam sonda vesical de demora não é permitido coletar da bolsa coletora. A identificação das amostras é primordial e deve ser realizada à beira-leito, imediatamente após a coleta. Os dados obrigatórios são: nome completo do paciente, data de nascimento, número do prontuário ou atendimento, data e hora da coleta, responsável pela coleta. A equipe assistencial deve utilizar pelo menos 2 identificadores, como por exemplo nome completo e data de nascimento. Os erros mais graves são a troca de amostra sem identificação ou com dados divergentes. O transporte correto das amostras ao laboratório é essencial para garantir uma amostra íntegra, segura e que chegue no tempo adequado.
Os tubos e frascos precisam ser bem vedados e transportados na vertical. Para amostras líquidas é importante colocar o frasco em um saco plástico, para proteção contra vazamentos. E todas as amostras devem ser transportadas em uma maleta térmica adequada. Deve-se evitar calor excessivo ou refrigeração inadequada das amostras, como por exemplo, da hemocultura. A temperatura é um fator que interfere diretamente nos resultados dos exames. O tempo de transporte é crítico, principalmente para a gasometria e hemocultura. Por este motivo, as amostras devem ser enviadas ao laboratório imediatamente após a coleta. A segurança do paciente é fundamental. É necessário garantir que o processo seja realizado com o mínimo risco e a máxima confiabilidade. É importante ter atenção situacional em ambientes de alta pressão, como a sala vermelha, evitar automatismos e estar atento a mudanças clínicas. Conferência ativa dos identificadores do paciente, tipos de exames e material coletado. Higienização das mãos antes e após cada procedimento, após contato com material biológico ou superfícies próximas ao paciente, contemplando os 5 momentos de higienização das mãos. Utilização adequada dos equipamentos de proteção individual. Além disso, comunicação efetiva entre as equipes e o paciente, registro adequado dos horários de coleta e intercorrências. Os principais eventos adversos envolvidos neste processo podem ser: identificação incorreta, contaminação da hemocultura, atraso na coleta e perda da amostra. A cultura de segurança foca na melhoria do processo e não em pessoas, por isso os erros devem ser notificados e não ocultados. Para garantir a qualidade da amostra, algumas etapas críticas exigem cuidados especiais, como escolha do local de punção e técnica adequada. Deve-se evitar membros com infusão em curso, evitar áreas com edema ou hematomas, e punção suave, sem aspiração vigorosa. Ordem correta dos tubos de coleta. Respeitar a ordem dos tubos para evitar contaminação cruzada de anticoagulantes. Volume adequado. Respeitar o volume de amostra indicado em cada tubo. Tubos incompletos alteram a proporção anticoagulante e amostra, alterando o exame. Prevenção de hemólise. Não é permitido aspirar o sangue com força excessiva e agitar os tubos vigorosamente. A hemólise altera exames como potássio e lactato. Tempo até envio. As amostras devem ser enviadas imediatamente ao laboratório e não devem ficar acumuladas na unidade. Quanto maior o tempo, maior a degradação dos analitos. Principais não conformidades: hemólise, coágulos, volume insuficiente e amostras trocadas ou sem identificação. A qualidade na coleta, a segurança no transporte e a confiança nos resultados garantem o cuidado com o paciente.